Graça e paz, bom dia. Chegamos na sexta-feira, último dia de devocional da nossa semana, e onde a gente ouviu um pouquinho sobre orando em família, né? Orando por nossas famílias, algumas situações do cotidiano, algumas coisas que diz respeito ao nosso lar, nossa casa, né? As pessoas com quem a gente mora. E hoje eu quero falar com você, né, que é a importância de termos uma família onde todos servem a Deus. E eu quero ler aqui em Gênesis 8, do versículo 20 ao 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então aqui, depois que passou o dilúvio, Noé, ele sai da arca e a primeira coisa que ele faz, olha só que interessante, né? Primeira coisa que ele faz, ele não foi fazer algo para comer, ele não foi ver, né, como é que estava a terra, ele não. A primeira coisa, ele foi, se levantou, né, e ergueu um altar de adoração ao Senhor. E nessa atitude de Noé, Deus, ele se agrada desta oferta. E ali ele faz uma promessa de bênção para toda a humanidade. Ele declara sobre a vida de Noé, mas algo que, por causa daquele homem, da atitude dele, do coração dele, se estenderia por toda a humanidade. Então, se nós fomos alcançados por essa promessa, né, que foi feita lá para Noé. E o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta manhã é que é tempo de nós erguermos um altar dentro das nossas casas, né? Um altar de adoração, de louvor. E como é que eu faço isso, Thalita? Fazendo cultos domésticos, né? Onde a família tira um tempo para orar, para louvar e adorar ao Senhor juntos. E quando eu falo culto doméstico, não é questão de você fazer um culto, chamar um monte de gente. Não, é ali, né? Talvez você, seu marido, se você tem filho, se você mora com seus pais, separar um tempo para que Deus seja adorado dentro da sua casa, para que ali o Senhor, ele ache graça, né, na sua família, para que o Senhor tenha liberdade de estar na sua casa, de atuar, de agir, porque Deus, ele precisa ser o centro, irmãs, da nossa casa, do nosso lar, e nós precisamos, então, proporcionar momentos de adoração para que ele venha, para que ele reine, né? E é importante que todos estejam juntos nesse mesmo desejo, nessa mesma busca, porque assim como Noé, nós precisamos andar na presença de Deus e trabalhar para salvar os nossos familiares, porque talvez você seja de um contexto onde o seu marido não é cristão, onde um filho seu talvez não seja, não sei qual é o seu contexto, mas assim como Noé, né, nós precisamos buscar no Senhor, trabalhar, como nós já ouvimos aqui essa semana, seguindo e obedecendo os comandos do Senhor para salvar a nossa família, para proporcionar para eles o ambiente onde Cristo seja manifestado e eles ali tenham experiências com Deus. Noé, ele é um exemplo para nós de servo de Deus que se posicionou diferente diante do mundo corrompido que ele pertencia. Assim como nós, o mundo hoje está totalmente corrompido, totalmente perdido, os valores invertidos. Mas, para nós que servimos ao Senhor, assim como Noé, precisamos nos decidir, né? Trabalhar para salvar as nossas
uso da nossa casa, precisamos nos posicionar diferente, como Noé se posicionou. Não podemos deixar que a nossa casa seja destruída, né? Pela dor, pelo mal, pelas mentiras, Satanás, pela inversão de valores, enfim. Meu desejo é que nesta semana, se ao menos você conseguir, sabe, mudar algo dentro do seu coração e as suas atitudes e começar, né, proporcionar um ambiente propício para que a presença do Senhor esteja presente e seja manifestada, porque é isso que Ele quer, Ele deseja sempre ser o centro da nossa casa, porque se Ele for o centro, todas as outras coisas estarão no lugar, né, nos seus devidos lugares. E eu creio, irmãs, que quando Jesus está no centro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, nós vamos vencer por meio de Jesus Cristo. Não é na nossa força, porque é por Ele. Amém? Então, entre nessa arca, nesse grande barco, né? E ergue um altar dentro da sua casa de adoração ao Senhor. Clame por Ele, se renda a Ele, porque quando Jesus vem, nada permanece do mesmo jeito. Amém? E quero trazer também aqui em Josué 24:15, que diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Esse versículo é muito conhecido, né? E um outro também muito conhecido que eu gosto muito, Atos 16:31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Então, irmãs, a promessa permanece, né? Porque Jesus, Ele continua o mesmo, a palavra dele não mudou. Então, como nós lemos agora, se você crer no Senhor Jesus, você e os da sua casa serão salvos. Amém? Quero orar com você. Pai bendito, santo e poderoso, obrigada pela esta manhã, obrigada pela vida, obrigada por cada mulher, cada família aqui representada. Senhor, eu oro para que a Tua presença seja real em nós e através de nós. Que os nossos lares, Senhor, seja um ambiente mesmo onde a Tua presença seja real. Que cada mulher, Senhor, proporcione isso, um ambiente agradável a Ti, um lugar onde a Tua presença, Senhor, possa habitar. Que nós possamos levantar altares de adoração a Ti, porque só o Senhor é digno, Senhor, de glória e de louvor. Amém e amém. Eu desejo que você tenha uma sexta-feira incrível, um final de semana maravilhoso, que o Dia das Mães também seja um dia abençoado, cheio da presença desse Deus poderoso. E que você, mulher, seja um instrumento de Deus. Compartilhe esses devocionais, porque mesmo às vezes você olhando e sendo alguém que você conhece que talvez ainda não é cristã, mas lembre-se, há poder na palavra de Deus. Então, quando você envia esse devocional e essa pessoa, essa mulher, ela ouve, ali algo pode acontecer, porque há poder no nome de Jesus. Então, por meio da sua vida, e é isso que o Senhor nos chamou para que a gente pregue, né? E talvez esse ato tão pequeno, tão singelo, pode trazer resgate e salvação para uma família, para um casamento, para um filho perdido. Então não deixe de compartilhar, irmãs, e nem de ouvir os devocionais. Nós separamos esse tempo para mandar, porque nós também somos edificadas, mas é palavra do coração de Deus para mim e para você, amém?
Muito obrigada por caminharmos juntas nessa semana. Que Deus te abençoe.